Começa agora o podcast Raio X, os 10 anos da Rádio Câmara Bauru. Olá, esse é o podcast Raio X, os 10 anos da Rádio Câmara Bauru, que vai contar um pouco da história da Rádio Câmara Bauru nesses 10 anos de existência. Eu sou Gustavo Amaral, jornalista em formação pela Unesp, e vou ser o seu guia nessa jornada pela história da primeira rádio legislativa do país fora de uma capital. Neste episódio, vamos nos aprofundar na estrutura de programação da rádio, na equipe que pensa e produz esses conteúdos e para quem tudo isso é feito. Mas vamos um passo de cada vez. A Rádio Câmara Bauru transmite dois tipos de programação, uma local e outra que vem da cabeça de rede em Brasília. Sobre os conteúdos da capital, vamos nos aprofundar mais para frente. O que nos interessa agora é conhecer um pouco da produção de Bauru. A programação local da rádio vai ao ar nas segundas e nos finais de semana. De terça a sexta-feira, os conteúdos transmitidos vêm direto de Brasília. As razões para essa divisão se dão tanto por conta de questões internas, que vão ser apresentadas mais para frente, quanto pelo acordo de cooperação da Rede Legislativa de Rádio e TV, que prevê algumas obrigações de transmissão da cabeça de rede na Rádio Câmara Bauru. De uma forma geral, nas segundas-feiras, a Rádio Câmara Bauru mantém uma programação informativa voltada à cobertura legislativa. A grade inclui música local nas primeiras horas do dia e conteúdos da Rede Legislativa durante a manhã. Perto do meio-dia, começam as transmissões ao vivo dos bastidores das atividades. Em seguida, durante o período da tarde, entram no ar as sessões ordinárias, garantindo um acesso direto e integral da população às atividades do Legislativo. Depois da sessão, às 7 horas da noite, o programa semanal A Voz do Brasil entra no ar impreterivelmente. Se a sessão ordinária ainda estiver acontecendo no dia, a transmissão é interrompida para passar o programa. E para encerrar a noite após A Voz do Brasil, os conteúdos da rede legislativa voltam a passar e ficam no ar até a sexta-feira. Nos sábados e domingos, a programação se diversifica com uma combinação de música, informação e cultura local. A emissora intercala boletins Fala Câmara com programas informativos como Espaço Aberto, Discografia, Crônicas da Carol e Narrativas no Ar, além de quadros especializados como Palavra do Especialista, que aborda diferentes áreas do conhecimento. Em geral, o conteúdo transmitido no fim de semana valoriza produções locais e oferece entretenimento com foco no interesse público. Quem conta mais sobre essa programação e um pouco sobre a história da equipe é o diretor de comunicação da Câmara dos Vereadores de Bauru, Marcelo Malacrida, e os locutores da rádio Carol Garcia e Fernando Castilho complementam a conversa logo em seguida. Em 2015, a gente pode dizer que a rádio esteve no ar em caráter experimental, né? Por uma série de questões. O licenciamento, que demorou para sair, é uma questão absolutamente técnica, que nem convém falar. A autorização de uso de radiofrequência, que é uma outra coisa absolutamente técnica. Então, assim, a gente pode dizer que a rádio esteve em caráter experimental esse março a dezembro de 2015. Março a dezembro de 2015, nós tínhamos... A programação era estruturada com música e pílulas de informação. Institucional, enfim, prestação de serviço. E a gente também exibia algumas entrevistas. Quando chegam Fernando e Carol, e aí a rádio passa a ter mão de obra própria, e a Lidiane como coordenadora, essa programação foi sendo construída, né, tomando por base o que a gente já estava fazendo em 2015, que era uma programação musical voltada para o público adulto, pílulas de informação, prestação de serviço, e aí começamos a construir uma programação que fosse voltada para dar publicidade daquilo que acontecia aqui na Câmara Municipal. Então a gente começou a pensar programas, utilizando tanto o material que a gente migra da TV para a rádio, quanto o que era gravado no estúdio da rádio, ou produzido pela equipe da rádio. Isso foi um processo, né? Foi um processo que não foi um processo rápido, foi um processo lento, porque... Eu volto a dizer, Carol e Fernando são dois profissionais, entendeu? Que fazem de tudo. Eles gravam, eles editam, eles programam, eles cadastram, isso dá um trabalho danado. Então a gente foi construindo isso aos poucos e para a gente chegar onde a gente chegou hoje, né? Nós temos os programas de entrevista, temos os boletins com os vereadores, temos
programas de prestação de serviço, institucionais, que mais que a gente tem? Programas voltados para a música, como o Arquivo Musical, A Hora do Rock. Mas a nossa obrigação, né, a nossa vocação como rádio legislativa é cobrir o que acontece aqui dentro, né? Essa é a nossa prioridade sempre, né? Quando eu cheguei aqui na Rádio Câmara, que na minha vida era uma coisa muito nova, porque era um outro formato de comunicação, porque não era uma rádio comercial, não era uma rádio educativa, né? Era uma rádio ligada ao legislativo, né? ao setor público, e era um estúdio que poucas rádios tinham, né, que eu já tinha tido contato no estúdio, uma estrutura muito moderna, sofisticada, muito bem equipado, então foi aquela boa surpresa logo de início. E como a rádio também estava começando engatinhando, os papéis foram se desenvolvendo aqui de acordo com o que o dia a dia da rádio ia acontecendo. Eu tenho um programa aqui na rádio que chama Crônicas da Carol, porque o nosso querido diretor, ele achou que meus comentários em rede social, as coisas que eu falava caberiam para uma discussão do dia a dia e os assuntos da vida, e já faz quase 9 anos, né, que o Crônicas está no ar, e eu adoro fazer, porque é um jeito de eu conversar com os ouvintes sobre alguma coisa que eu passei aí durante a semana, e a vida é engraçada mesmo, e eu gosto muito de colocar isso no Crônicas. Além disso, eu tenho Hora de Rock, que é a minha paixão, assim, eu falo que é um filho, porque eu faço com muito cuidado e muita atenção cada tema escolhido na semana, os fatos do rock que vem acontecendo, a transformação do gênero aí ao longo de todos esses anos. Tenho Hora de Rock. Além disso, eu faço o Som de Sábado, né, intercalando com o Fernando. A gente tem o Som de Sábado, que é um programa para dar o pontapé inicial no final de semana aqui da rádio. Então, ele tem as informações, ele atualiza sobre a programação da TV e da rádio, trazendo essa integração entre os dois meios que tem aqui na Câmara Municipal. E as outras produções aqui da rádio, a gente participa com muita vontade, com muito carinho. A Rádio Câmara, ela aparece na minha vida em 2015, e a única lembrança que eu tinha de Rádio Câmara na minha vida até então era do trecho que a Rádio Câmara produzia o conteúdo para a Voz do Brasil, porque numa determinada época da minha vida eu trabalhei fechando o horário de final da tarde e seguia até às 7 da noite. Aí naquela época o operador ficava na rádio para colocar a Voz do Brasil, para sair às 8. Então eu tenho uma lembrança ali do conteúdo gerado pela Rádio Câmara. E aí em 2015 eu fico sabendo da possibilidade de participar de um concurso onde teriam 2 vagas para trabalhar na Rádio Câmara de Bauru. Ela é bem diferente de tudo aquilo que eu já tinha praticado dentro de uma rádio normal, convencional, né? Então a gente tem um foco, um outro objetivo, a gente divulgar o trabalho dos vereadores, a gente fazer com que essa informação chegue a mais pessoas, a gente colocar, através da plástica da rádio, a gente enfeitar essa programação de maneira que ela seja absorvida pela audiência, né? E não somente jogar o conteúdo do vereador ou o trabalho da Câmara, mas também trabalhar com os elementos que o rádio oferece para deixar essa programação mais atrativa, né? Para que a população absorva e consiga entender também tudo aquilo que é feito dentro da Câmara, né? Hoje a gente vê que as pessoas falam muito de política, principalmente nas redes sociais, mas é mais uma politicagem, né? Mas o que é preciso mesmo, e a Rádio Câmara está aí já lá em Brasília há muito tempo e aqui em Bauru já há 10 anos, é tentar quebrar um pouco desse paradigma e fazer as pessoas entenderem um pouco mais profundamente a política, entender de como funciona, como que se produz um projeto de lei, como que é o trâmite dele dentro da Câmara, até chegar numa assinatura ou não do prefeito. Então, eu acho que esse trabalho é bastante importante. É um trabalho de formiguinha, porque você precisa de tempo, você precisa ter bastante paciência, né, para chegar e encontrar esses ouvintes que estão atrás desse tipo de informação, mas é um trabalho que a longo prazo vai colher muitos frutos. Momento volta no tempo.
Antes da gente continuar com o nosso episódio, que tal conferirmos um trecho de uma das primeiras entrevistas gravadas que passaram na Rádio Câmara Bauru? As vozes que você vai ouvir agora são do jornalista da Casa de Leis, Nelson Itaberá, e do então secretário municipal de Planejamento, Antônio Grilo. Ele assume a Secretaria Municipal de Planejamento, a CEPLAN, com a função de tornar a pasta dentro de suas funções que foi atribuindo ou gerando atribuições das outras pendências ou de necessidades do poder público municipal. E acabou, no tempo, fazendo com que a CEPLAN perdesse muito a sua capacidade de pensar a situação de futuro de instalação da cidade, assim como do seu próprio desenvolvimento, uma expressão ampla que envolve as questões de ocupação de solo. Está conosco no estúdio da TV Câmara para falar dessas primeiras impressões ao assumir a CEPLAN, o secretário Antônio Grilo Neto. É um prazer recebê-lo aqui nessa emissora pública para a gente conversar sobre as questões públicas e que a gente, aliás, como função do parlamento, acaba acompanhando sistematicamente todo dia. E a gente conversava aqui fora do ar sobre essa questão de um desafio central até de semântica para o senhor, né? De tornar a Secretaria Municipal de Planejamento com capacidade de pensar a cidade. Exatamente. Eu hoje estou completando 30 dias dentro da Secretaria de Planejamento e foram 30 dias praticamente fazendo um diagnóstico daquilo que existia, das atividades, das incumbências da Secretaria e vendo como que ela reagia a cada assunto, reagia em termos de produtividade e fomos fazendo observações, pequenas mudanças ainda pontuais que a gente prefere ainda nem comentar porque elas não trouxeram ainda o resultado que eu espero que traga, né? Então nós estamos sempre à disposição de vocês, quando quiserem conversar conosco, nós estamos às ordens. Nós conversamos com o Antônio Grilo Neto, secretário municipal de Planejamento. Em breve, essas questões que estamos discutindo aqui no estúdio da TV Câmara, também pelo rádio FM Câmara, 93,9. Interessante, né? Esse trecho foi retirado dos arquivos de transmissões da TV e Rádio Câmara de Bauru. Agora vamos voltar ao que interessa. Os 10 anos de história da primeira rádio legislativa do país fora de uma capital. Ouvir as pessoas que dão o formato e a voz para a rádio foi importante para que eu entendesse a programação conhecendo o contexto histórico do desenvolvimento dela. Mas eu ainda queria saber o perfil do ouvinte da rádio. Afinal, quem ouve a Rádio Câmara Bauru? Ou melhor, com quem a rádio conversa? Para saber isso, recorri a Lidiane Oliveira, coordenadora da rádio. A gente, a princípio, imaginava que a gente fosse falar com um público mais interessado em política. Mas nós nos surpreendemos ao longo desses anos. Nós não temos uma pesquisa de perfil de público, nós não temos uma pesquisa de audiência, de perfil de audiência, né? Porque nós não somos uma rádio comercial. Então, a gente, por exemplo, o Ibope, que é uma empresa que faz essa medição de audiência, de perfil de público das emissoras comerciais, ela não faz esse tipo de pesquisa com a rádio pública, porque o objetivo dessas pesquisas é comercial. Os consumidores, as pessoas que recebem, são os clientes, são os anunciantes. Então, eles definem como eles vão anunciar os seus produtos a partir dessas listas de audiência das emissoras. Como não é o nosso caso, a gente não tem esse trabalho, não tem essa listagem. Mas pelo feedback que a gente recebe mesmo, a gente percebe que a gente tem um público bem diversificado. E o que tem surpreendido muito positivamente nesses anos é que a gente tem o perfil de um público muito jovem que ouve também a nossa programação. Porque como nós temos uma programação musical um pouco mais... na rádio comercial a gente chama de adulta, rádio adulta, né? Como nós temos o perfil um pouco mais de rádio adulta e não rádio muito popular, nós imaginávamos que o nosso perfil fosse de 30 mais, 40 mais, né? Dessa faixa etária para cima. E a gente se surpreende sabendo que pessoas de 15, 20, 25, 30 anos ouvem nossa programação. Pelo conteúdo, mas também pela programação musical. Então, isso nos surpreendeu bastante. Com relação à linguagem ser mais simples, eu acho que isso é o objetivo de... a linguagem, a essência da linguagem do rádio, né? Porque, diferente da informação escrita, a informação falada, você ouve uma vez só. Se você ouviu ou não ouviu, já foi. A menos que o locutor venha repetir uma vez. No jornal, na internet, você pode ler e relembrar quantas vezes você precisar. No rádio, na televisão, isso não acontece. Então, a gente precisa ter muito cuidado e falar da forma mais simplificada e mais didática possível. Especialmente lembrando
que a gente fala sobre política e que a maior parte das pessoas não domina plenamente o assunto. Conversa superficialmente sobre política, muitas vezes levando em conta opiniões do senso comum. Nosso objetivo é falar sobre política, desmistificar algumas coisas, apresentar e dar transparência às atividades parlamentares de forma didática, com que o maior número possível de pessoas possa entender e absorver o que está sendo feito aqui dentro. Obviamente, uma linguagem simplificada didática não significa uma linguagem chula, é uma linguagem objetiva. Então, nesse sentido, acredito que a gente cumpra, né, esse objetivo, essa finalidade de tentar dialogar e é um desafio diário isso, transformar a linguagem e a dinâmica política, a dinâmica parlamentar, porque existe toda uma dinâmica de sessão às segundas-feiras, de comissões às terças, às quartas e sobrestamento e, enfim, palavras que não são comuns no dia a dia, mas que para a gente são aqui no ambiente político. Então é um desafio diário a gente transformar toda essa dinâmica política em informações que sejam facilmente entendidas por todos. Desde 2015, né? Que eu ouço todas as músicas e, assim, entrevistas de vereadores, alguns eu conhecia, dessa legislatura eu não conheço todos. Não consigo acompanhar muito a sessão, confesso, pela rádio. Então, eu quando tem aquelas entrevistas semanais, aqueles intervalinhos de hora lá, tem um nome, aquele programa, eu esqueci. Fala Câmara, mas a rádio me dá essa oportunidade de observar e de ver as pautas. Daí eu fico mais atenta. Confesso para você que a sessão eu não consigo acompanhar pelo rádio porque não dá tempo, às vezes eu canso um pouco, aí eu vou para a TV. A rádio tem uma MPB de super qualidade e eclética, né? Sabe colocar bem aí os profissionais, a diferenciação, não fica só num estilo, só na bossa nova, só não. A gente consegue ter uma variedade boa, uma rádio antenada, né, com as novas tendências, e aí entra na parte que eu curto, que é rock também, que outras não têm. Não é toda hora que eu vejo, e aí na rádio eu vejo. Essa pessoa que você ouviu depois da fala da Lidiane é a Cristiane Merli, uma ouvinte da rádio que topou conversar comigo sobre a emissora legislativa. Conversar com a Cristiane foi importante para mim para que eu tivesse um pouco da visão de alguém que acompanha a Rádio Câmara desde 2015. E algo para se destacar na fala da ouvinte é o pouco interesse dela no acompanhamento integral da sessão legislativa ao vivo. Aliás, um dos pontos que me chamou a atenção quando parei para analisar a programação da rádio é a pouca quantidade de programas ao vivo que a rádio possui, para além das coberturas de sessões legislativas. Na minha experiência pessoal, os conteúdos ao vivo que cresci ouvindo nas rádios sempre foram os que me trouxeram mais memórias e me chamaram a atenção. É parte essencial daquilo que eu imaginava de uma rádio. E o motivo para essa ausência passa muito mais por uma questão burocrática do que por uma questão editorial. É esse o nosso ponto de partida para o próximo episódio. As passagens entre os áudios, os trechos de transmissões e as falas dos locutores Carol Garcia e Fernando Castilho, utilizados neste capítulo, são conteúdos originais da TV e Rádio Câmara Bauru. Eles estão disponíveis na íntegra na descrição deste episódio. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui, até o próximo episódio e tchau, tchau!